Olá, pessoal, bom dia. Nossa, quanta gente de esquerda em Santa Catarina. Acho que é a primeira vez que a gente vai ver isso aqui. Eu achei que ia ter 15 pessoas aqui me assistindo, gente. Mas aí eu lembrei que vem gente de fora também. Brincadeira, gente, eu adoro Santa Catarina, tá? Segunda vez aqui no palco do Compol. Um prazer, uma honra estar aqui. Agradecer ao Marcelo, essa equipe maravilhosa. Gente, a minha ideia aqui hoje com vocês... Todos estão me ouvindo bem? Ótimo, perfeito. Minha ideia aqui hoje com vocês é a gente tentar refletir sobre o que já dá para chamar sobre uma crise atual da esquerda, que apesar de ter conquistado o governo federal, tem tido muitas dificuldades em muitas pautas. Então eu vou quebrar essa apresentação em mais ou menos 2 momentos. Eu vou começar falando um pouquinho das minhas hipóteses do porquê que a gente está onde a gente está, que para mim tem todo um processo de revolução da comunicação, que inclusive foi muito minha fala no ano passado, inclusive é tema do livro que eu escrevi com o Marcelo Natali. Por favor, comprem o livro, mesmo que vocês não gostem da palestra, o livro é melhor do que a palestra, tá? E eu preciso pagar a gráfica é cara pra caramba, gente. Então, por favor, o livro está à venda ali, fazendo esse primeiro jabá, tá? Falando um pouquinho, eu tenho essa carinha de jovem, mas aos 15 anos comecei a estudar internet no ensino técnico que eu fiz, médio, no Rio de Janeiro, escola pública, em processamento de dados. Então eu sou da época do MS-DOS, eu sou da época do Mirk, eu sou da época do ICQ, eu vi uma boa parte desse movimento nascer, tive um Pentium 100, era aquela pessoa que entrava depois da meia-noite na internet para pagar pulso único e conseguir poder acessar a internet sem trazer uma crise financeira para a minha família. Então, desde 2008, trabalhando em planejamento estratégico na área de comunicação, fui funcionário público durante 12 anos, a maior parte deles na Petrobras, de onde eu saí em 2016. Pode ser ou não que o golpe do Temer tenha tido algo a ver com o meu pedido de demissão. Eu tinha um compromisso de chamar o Temer de golpista no palco, gente, desculpa, eu tinha que encaixar isso em algum momento, foi o momento que teve mais. Obrigado. A gente tem um trabalho feito com algumas campanhas e figuras da esquerda que fizeram coisas muito legais nesses últimos anos. Vou citar muito o trabalho que a gente fez recentemente com o Janones. Inclusive a gente tirou estava ali com uma média de 8 milhões de alcance nas redes dele e fazendo um trabalho muito básico em relação a essas coisas que eu vou trazer aqui para vocês hoje. A gente bateu quase 90 milhões de alcance nas redes dele em março. Isso foi um trabalho de 5 meses, de outubro de 24 a março de 25. E voltamos a pautar muito o Janones nas mídias, inclusive copiando o modelo do Nicolas de vídeo, usando muito emoção, pauta quente e uma série de outras coisas. Fizemos parte da campanha da AVA no ano passado, uma parte pequena ali de mobilização, mulher mais votada de Goiás. Fizemos a primeira campanha do Amon Mandel, que depois veio a se tornar deputado federal mais votado do país. Fizemos parte da campanha do Lula com evangélicos. Ano passado tive a honra de ser marqueteiro da Juliana Brizola, coordenador da comunicação da campanha, em Porto Alegre. Foi uma campanha que o PDT estava junto com a União Brasil, juntos fizeram um vereador e a gente ainda assim conseguiu fazer com que a Juliana fizesse 20% dos votos, numa pauta e numa estratégia que tem muito diálogo com tudo do que eu vou falar aqui. Lembrando que a Juliana saiu de uma votação de 6% numa eleição anterior, pegamos a campanha com 5%, entregamos com quase 20%. E no meio de 2 forças muito bem estruturadas, que era a Maria do Rosário, que estava com o PT, com o pessoal, todo o bloco de esquerda, e com o Sebastião Mello, que fez 70% dos vereadores da cidade. Então, uma campanha também muito bem sucedida, muito pragmática. Uma das coisas que aconteceram ali e que gerou algum nível de conflito com as equipes locais, por exemplo, a gente fez questão de estrategicamente não colocar o vermelho na campanha, foi uma campanha azul, por exemplo, porque a gente justamente não queria ficar atrelado a isso. Foi uma campanha que ouviu muito a população e que se comunicou de uma maneira muito adequada, no sentido de falar, olha, não vamos aumentar imposto, não vai ter
vamos respeitar empreendedor. Então, algumas pessoas até falam, pô, vocês fizeram uma campanha de direita? Não, a gente fez uma campanha que conversava com as pessoas. Enfim, fizemos Ferraço, que o Turini apresentou ontem, fizemos muita campanha que perdeu também. Então, temos um acúmulo bastante interessante, foram mais de 60 campanhas que a base tocou no ano passado. E aí tem também duas coisinhas que eu vou falar com vocês. O podcast que a gente tem toda segunda-feira, Caminhos do Progressismo, que inclusive o último convidado está aqui na primeira fila, o Abdan Henrique, também vou falar bastante de você hoje, e vereador em Embu das Artes, vereador mais votado de Embu das Artes, e a Fagulha Progressista, que é a comunidade na qual a gente tem construído um acúmulo de conhecimento e troca com pessoas do campo progressista. Muito importante dizer, gente, que a internet não reinventou nada, mas mudou muitas coisas. Tá? Minha palestra do ano passado, quem quiser assistir, está no YouTube, quando eu falo do like é voto e trago toda uma estrutura de como é que a presença digital, o engajamento podem se tornar efetivamente voto. Agora é importante a gente entender que guerra cultural, que é algo que não é novo, ganhou uma nova escala. É igual eu estava falando ontem ali no lançamento do livro. Fake news não é novo. O ser humano aprendeu a mentir antes de aprender a andar. Agora, a escala, a distribuição, a automação, a credibilidade que aquela notícia ganha, aquilo ali é novo. Agora, o viés de confirmação que leva a gente a acreditar numa mentira porque a gente queria emocionalmente já acreditar nela antes, isso é muito antigo. Isso não é novo. Isso a internet não mudou. A natureza das emoções, o nosso consumo e a nossa relação com a informação, ela não mudou. O que mudou foi justamente essa escala, essa automação, essa distribuição e, obviamente, a gente tem também um novo sentimento social. Eu vou falar também sobre isso. Agora, e uma das questões muito vinculadas a esse novo sentimento social, quando a gente tem milhões de pessoas produzindo conteúdo, né? O Brasil era um país que até ali, 2014, 2013, tinha 200 milhões de técnicos de futebol e agora a gente tem 200 milhões de analistas políticos. Tá? Temos no Brasil 2 milhões de pessoas que se identificam como influenciadores, enquanto profissão. Se tiver que preencher ali o hotel que ele está entrando, ele pega e fala, influencer. 2 milhões de pessoas. Um dos países do mundo onde tem o maior percentual da população que se identificam neste lugar. Tá? Um outro ponto inegável é um crescimento e fortalecimento do conservadorismo, em grande parte por conta de um grande investimento em comunicação deste novo momento. Eu sempre falo, a esquerda não tem o seu Brasil paralelo. Eu hoje sou comentarista da Jovem Pan, alguém já deve ter visto aí o quanto eu sou xingado toda semana lá, porque eu obviamente vou lá representar pautas de esquerda, que eles têm esse lugar que eles chamam de contraponto. Mas, inegavelmente, as estruturas mais vinculadas às direitas estão obviamente muito mais organizadas neste momento histórico. E isso gera também, diversas pesquisas saíram, uma muito recente essa semana, uma das coisas que mudou, CLT virou xingamento. Né? Ou seja, boa parte da nossa estratégia de diálogo com a classe trabalhadora hoje é negado por 60% dos trabalhadores do país. E os jovens que sequer estão entre esses números dos trabalhadores, ainda mais. Eu tenho um enteado de 8 anos e eu uso a minha carteira de trabalho como documento porque eu fui roubado no Rio de Janeiro 5 anos atrás e me neguei a encarar o Detran para tirar outra identidade, porque eu tinha que passar por 8 cartórios para fazer esse processo. Então eu uso até hoje minha carteira de trabalho fica em cima da mesa, o meu enteado pega, olha e faz cara de horror. Ele tem 8 anos de idade. Meu enteado me pergunta quem é o Manga. E eu dou a certeza para vocês que não foi comigo que ele ouviu sobre o Manga. Ele quer se mudar para Sorocaba. Real. Então, a gente tem um movimento extremamente desconfortável para as instituições, que foram, inclusive, boa parte das instituições formadoras da esquerda. A academia, o movimento estudantil, hoje, é não só disputado pela direita no DCE, não é só sobre isso. É sobre a desvalorização disso dentro do sentimento social. Os novos especialistas que substituíram os médicos e fizeram com que presidentes oferecessem cloroquinas para EMA no Palácio do Planalto, fazem com que a gente tenha um desafio muito grande, porque o sistema de peritos que constituía o conceito de verdade até aqui,
foi substituído por um novo movimento, onde esse fato está em disputa o tempo inteiro. E, obviamente, sem esses mediadores confiáveis, e pode ler esses confiáveis com muitas aspas, porque não que a Globo na eleição do Collor tenha sido confiável, e não que a Folha de São Paulo, durante a ditadura, não tenha apoiado o regime. Agora, a gente tinha um mundo onde a gente via sentido e confiança nele. E agora temos uma visão extremamente meritocrática, e a gente vê isso na pesquisa, e a gente vê isso no sentimento, e a gente vê isso na quali, que é o quê? A pessoa não quer mais saber de grandes problemas coletivos. E isso impacta, inclusive, o centro político. Mesmo aquelas pessoas, e a gente tem feito muitas pesquisas nesse sentido, vamos tirar aqui a pessoa mais identificada com a esquerda, vamos tirar a pessoa mais identificada com a direita. Ainda sobra aqui 60%, 70% da população brasileira. Tá? E esses 60%, 70% da população brasileira tem algumas posições que são mais voltadas ao campo progressista, por exemplo, defendendo a democracia, e tem algumas posições que são extremamente, por exemplo, voltadas ao campo conservador. A questão de aborto, por exemplo, é uma questão que não passa para 80% da população brasileira. Imposto não passa para 70% da população brasileira. A questão da CLT não passa para 60% da população brasileira. Então a gente tem que entender que existe um campo majoritário, dominante, hoje, em termos de narrativa, com o qual a gente precisa, de alguma forma, se adaptar e dialogar sob o risco de ficar preso dentro da nossa própria bolha. A gente tem algumas instituições formadoras, sindicatos. Tivemos a reforma do Vampirão, que acabou com as estruturas dos sindicatos. A gente teve a Igreja Católica, formadora, inclusive, pouca gente lembra, e muita gente fala, mas está muito ruim a democracia brasileira, porque agora a religião influencia muito. Pô, vocês estavam aonde na década de 80, gente? Vocês estavam aonde quando a Igreja Católica ajudou a fundar o PT e a institucionalizar a teoria da libertação como a teoria dominante do pensamento político brasileiro? O que a gente está vendo é uma substituição, é um crescimento de um pensamento e de uma teoria da prosperidade frente a uma outra teoria que tinha uma preocupação mais social, que colocava a salvação num outro campo. E aí, a gente tem também academia, já falei um pouco disso, nem preciso me repetir. Esse aqui é o gráfico de crescimento, já muito conhecido, dos evangélicos no Brasil. Do meu ponto de vista, esse dado está subdimensionado, porque o censo foi nitidamente trabalhado de uma maneira a não ser tão efetivo, e do meu ponto de vista, porque isso interessava a um determinado campo, que a gente não tivesse dados confiáveis para trabalhar. Então, do meu ponto de vista, o número de evangélicos ele é ainda maior do que esse que foi apresentado no último censo. E você tem um novo perfil brasileiro. A gente tem mais de 2,2 milhões de pessoas hoje só trabalhando em aplicativos de entrega. A gente está falando de 1% da população brasileira. E que forma, todo mundo aqui já deve ter entrado no Uber, ouvido um louvor, ouvido uma propaganda de Bolsonaro, ouvido quando o imposto é ruim. Porque tornou-se uma estrutura de distribuição da propaganda da direita. A gente tem um agronegócio com um peso muito grande, tanto no PIB quanto na exportação, nitidamente um campo com o qual a esquerda historicamente sempre brigou, sempre foi contra, sempre esteve em lados opostos. E uma questão muito importante para a gente entender, o quanto a nossa economia está informal, ou seja, mesmo algum tipo de crescimento econômico, hoje está muito mais voltada para essa questão do mérito individual e do esforço, porque já não se dá dentro de grandes instituições, de grandes empresas, ainda que esteja, sim, se criando uma quantidade recorde de carteira assinada. A gente tem uma questão a olhar, porque a economia está muito informal. A participação da informalidade na economia aumentou. E o nosso discurso está todo voltado para a formalidade. Temos algumas maldições que a gente precisa falar, né? Métodos do século XX, uma confiança muito grande ainda em mídias que já estão em claro declínio. A gente fala muito para convertido. E uma coisa que eu quero muito falar aqui de maneira muito clara, estava ouvindo o Marcolino Joe falar de inteligência artificial, ele é um cara que eu sempre falo muito dele, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvi-lo, sempre muito bom de conhecê-lo, porque tem uma questão que a esquerda é ludista.
Ludistas eram aqueles que durante a Revolução Industrial tentavam quebrar as máquinas para parar a Revolução. E a esquerda acha que se ela não entrar no chat GPT, ela vai combater as Big Techs. Desculpa, gente, isso não vai acontecer. O que a gente precisa efetivamente fazer para transformar esse novo momento da comunicação? 4 pontos muito críticos para a gente trabalhar. Primeiro, menos razão e mais emoção. É menos número, é menos dado e é mais o caso, e é mais o efeito, e é mais a prática, e é mais a imagem, e é mais o sentimento, tá? Precisamos trabalhar novos formatos. É uma tendência. É o meme, é o tweet, é o vídeo curto, é o YouTube. Precisa entender desses novos formatos para conseguir chegar em novas pessoas. Bolsonaro está toda semana num podcast diferente. É no Inteligência Limitada, é no Podpah. Não sei quem viu o Lula no Mano a Mano. Porra, cara, eu gosto muito de falar do caso da Claudia Sheinbaum no México. A Claudia Sheinbaum faz live todo dia. Tem algo entre 80% e 85% de aprovação como presidente do México. Uma das presidentes de esquerda mais bem avaliadas no mundo hoje. Tem um contato muito direto com a população. Então, um outro ponto, a gente precisa desenvolver mecanismos e estratégias de distribuição. Não dá para a gente continuar dependendo desses mesmos formadores hoje de conteúdo que terminam por dialogar somente dentro da própria bolha. Vou falar um pouquinho mais disso para frente. Desculpa, eu acho que eu só passei aqui a questão do timing. Não dá, gente, para se posicionar sobre um tema crítico 3, 4 dias depois que ele aconteceu. É inviável. O ano é 2025. Vamos criar vergonha na nossa cara e entender que a gente precisa estar no momento certo, falando das coisas certas, do que as pessoas querem falar e estão falando. A gente precisa entrar na conversa. A gente quer fazer um esforço de pautar? Quer fazer um esforço mais racional? Legal. Vamos fazer nos nossos movimentos, vamos fazer nas nossas formações, vamos fazer dentro do partido, vamos fazer dentro da fundação, vamos fazer dentro da universidade. Agora, quando a gente quer dialogar, quando a gente quer ampliar, quando a gente quer atrair, quando a gente quer fazer topo de funil, não dá para a gente perder o tempo das coisas que estão acontecendo. Em grande parte, por exemplo, estava falando do caso do Janones, isso aqui foi muito essencial. O Janones sempre foi um dos primeiros caras a entrar nas pautas quando elas aconteciam. Isso, obviamente, sempre rendeu um bom resultado. Conseguimos, com a Juliana lá, fazer a mesma coisa. Saiu uma nota ruim do IDEB de Porto Alegre. Piorou muito, inclusive, durante as últimas gestões. A gente ia e falava daquilo muito rápido. Era o primeiro a falar daquilo. Isso tem valor, tá? Para o público. A gente precisa entender que comunicação de massa, do jeito que a gente conheceu e viveu, morreu, acabou. Tá? A gente precisa entender que, hoje, se a gente não desenvolve um ecossistema, se o militante progressista não se entende como um formador de opinião, se a gente não prepara e não faz uma educação digital para que essas pessoas possam disputar o que é essa verdade, porque esta verdade está em disputa e distribuída o tempo inteiro, a gente vai seguir perdendo esse jogo da guerra cultural, porque ela já não se faz mais com o jornalão. Hoje ela se faz no Twitter, hoje ela se faz no Threads, hoje ela se faz no Instagram, no Facebook, no YouTube. Também, tá? Não é que tenha acabado a importância da mídia tradicional, mas a gente precisa entender aonde esse campo está em disputa. A gente precisa entender que a pessoa pode até assistir a notícia no Jornal Nacional, mas que depois ela vai para as redes para debatê-la. Ela vai receber uma versão alternativa no WhatsApp. Ela vai receber algum erro qualquer da imprensa, e a imprensa erra muito, como toda e qualquer instituição, e vai desqualificar aquela instituição, porque é o que acontece quando toda e qualquer pessoa pode produzir conteúdo e chegar em milhões de pessoas com uma única mensagem. Tem um ponto para a gente precisa entender, a nossa emoção supera a nossa razão. A gente decide pela emoção, depois a gente justifica. Então, enquanto a gente insistir numa estratégia de apresentação de dado, de você precisa estar do meu lado porque eu sou moralmente superior, de você tem que fazer isso aqui porque senão em 2060 o mundo vai acabar, para uma pessoa que está vendendo o almoço para pagar a janta, a gente não tem como realizar esse diálogo. O argumento lógico, sozinho, não vai mudar a pessoa. Mesmo
um argumento lógico para que ele faça efeito, eu preciso ter uma base emocional anterior para que ele, de fato, seja compreendido pelas pessoas. Senão, o nosso viés de informação vai impedir que mesmo um dado lógico, um número, um gráfico ou qualquer coisa seja compreendido. E ainda vamos precisar lembrar também que a gente está num país com um baixíssimo grau de educação e compreensão. Compreensão de leitura, compreensão de dados, compreensão básica e interpretação. Se a gente insistir nesta comunicação dura, direta, factual, todo respeito aos jornalistas, eu tenho até amigos que são, mas assim, para eu conseguir dialogar com as pessoas, essa coisa factual, aconteceu isso. Legal, mas e aí? Se você não acrescentar algo, se você não fizer no tempo certo, se você não colocar no formato adequado, se você não apresentar uma emoção, Paulo, mas qual emoção? A gente precisa entender, óbvio que não estou aqui fazendo uma lista de todas as emoções, mas que diferentes emoções causam diferentes sentimentos. Inclusive, em grande parte, a virada emocional que a gente está vivendo no país se dá porque a gente viveu um momento de euforia nos 2 primeiros governos Lula. Inegáveis. De crescimento, de emprego, de investimento, de Copa, de tudo. Né? O Brasil estava ali. Mas em grande parte, gente, a gente precisa entender que essa euforia ela é construída. Ela não é somente factual. O Brasil está vivendo um momento de pleno emprego melhor do que o que viveu no primeiro governo Lula. E isso não é um sentimento comum e vivido. E aí vou falar de distribuição. Por exemplo, quem aqui recebeu a informação que o ano de 2024 foi um ano de maior apreensão de drogas da Polícia Rodoviária Federal da história? Levanta o braço, por favor. 3 pessoas que trabalham com marketing político. Essa informação não chega. Sério, a gente não vai falar que o governo progressista fez a maior apreensão de droga da história? É essa a escolha que a gente está tomando para dialogar com a população neste momento histórico? Em grande parte, a direita usou muito essa questão do medo para quê? Para você se abrir a novas ideias, porque o medo gera esse movimento. Inclusive o medo sem proposta paralisa. Pode até ser uma proposta bosta, mas tem que ter proposta. E é por isso que o bandido bom, bandido morto funciona. Porque as pessoas preferem um bandido bom, bandido morto, do que peraí, a gente precisa entender o quadro social que está colocado e o processo de ressocialização para que essa pessoa volte à sociedade daqui a 30 anos como um ser humano melhor, porque ela não está conseguindo sair de casa hoje, pô. Se não entender isso, que é o básico de um contato com as pessoas, você Paulo, como é que você consegue ir na Jovem Pan? Gente, eu sou filho de policial taxista periférico do Rio de Janeiro. Eu nasci do lado de onde a milícia foi criada, no Rio das Pedras. Eu venho da gente, sabe? Assim, e se você tiver um mínimo de contato com pessoas, com o povo, mídia dos Janones era outro exemplo muito engraçado disso, porque assim, o ideológico fica ali no Twitter e no Instagram. Pro Facebook nunca foi. E no Facebook, numa live só sobre a questão dos empréstimos consignados do governo federal, a gente bateu 16 milhões de visualizações no Facebook em 2025. Então assim, entender que tem determinadas mídias, que tem determinados públicos. Bem, eu tenho usado muito Threads, por exemplo, que virou uma mistura ali de Facebook e Instagram, que é uma mídia que já está... Hoje, cara, eu consigo ter quase 4 milhões de visualizações no Threads. Me diz quantos políticos progressistas estão usando o Threads adequadamente. Eu não uso muito não, faço o básico. E a raiva também, essa a gente até sabia usar muito bem, veio desaprendendo, porque precisamos passar ao lugar de defender as instituições, né? Porque ela fortalece a identidade e mobilização. Eu fico muito feliz de botar essa frase da Dilma, que é uma frase que eu gosto muito, que é o não acho que quem ganhar ou perder, nem quem ganhar ou perder, vai ganhar ou perder, todo mundo vai perder. Porque, para além dessa frase ser muito maravilhosa, e de fato todo mundo perdeu pós-2016, eu quero trazer essa frase para falar de uma coisa, que também a direita usa muito bem. As pessoas nem querem tanto ganhar, mas têm muito medo de perder. Tem medo de perder o celular, tem medo de perder o direito de ir e vir, tem medo de perder a liberdade, seja lá que caralho... Eu podia falar caralho, desculpa. Seja lá o que eles ressignifiquem este lugar da liberdade. Tá? Porque isso vem de um gatilho mental muito forte, que é o nosso medo de perder. Eu faço de tudo para não perder. E faço muito menos para ganhar. Então,
Se eu uso as emoções num sentido de mostrar que ela está perdendo algo, que ela está perdendo a liberdade, que ela está perdendo um direito, que ela está perdendo o seu futuro, que ela está perdendo... eu consigo trazer a atenção dessa pessoa para mim de uma forma que a gente tem sido muito pouco competente nesses últimos períodos para fazer. Outra coisa muito importante, enquadramento. Vou dar alguns exemplinhos rápidos aqui. Uma coisa é, inflação cai para 3,8%. Outra coisa é, inflação afeta 83% dos produtos da cesta básica. Uma coisa é, a lei garante o direito da mulher de decidir sobre o seu próprio corpo. Outra coisa é, uma lei permite a interrupção de vidas inocentes não nascidas. Uma coisa é, a nova lei reforça a liberdade de expressão. A outra coisa é, uma nova lei permite disseminação de discursos prejudiciais nas redes sociais. Inclusive, toda vez que me perguntam sobre regulamentação e o que eu acho, eu falo, cara, a gente já começa muito errado a usar a palavra regulamentação. Alguém aqui gosta de ser regulamentado? Então por que cacetes a gente não se concentra em impedir um crime, na ideia de soberania, ou qualquer outra coisa que seja minimamente mais palpável para um ser humano comum, que não seja o controlar a vida dele? As pessoas não gostam de ter limites de velocidade para carro, ainda que isso vai matar elas. Então, precisamos entender isso. Tá? Mais uma coisa, assim. Recebi imigrante em busca de oportunidade, ou recebi imigrante que vai disputar vaga de trabalho com brasileiro. A forma que você apresenta a mensagem, o enquadramento que você dá à mensagem é essencial para o entendimento. E aí eu volto no ecossistema. Porque não adianta o Jornal Nacional dar a primeira mensagem se 2 milhões de produtores de conteúdo que chegam em muitos milhões de pessoas de maneira muito direta, com um grau de confiabilidade muitas vezes maior do que o da mídia, principalmente quando a gente fala da população à direita, e uma informação para vocês, o centro político também desconfia muito da imprensa, ou seja, absorveu esse discurso da direita, eu não vou conseguir se eu não tiver um enquadramento correto sendo distribuído de maneira correta, com a emoção correta, no formato correto, no timing correto para a população. E aí ficam as pessoas discutindo, mas o Sidônio na SECOM. Que é a discussão errada. Que a discussão deveria ser sobre o ecossistema, sobre a cultura, sobre as nossas crises. E não sobre o desempenho de uma mídia, de um presidente, porque não é isso que vai resolver o nosso problema. E aqui eu dou alguns exemplos de vieses. É isso. Precisa apresentar a prova social, precisa ativar a curiosidade, precisa mostrar o que é uma novidade, precisa se antecipar a eventos futuros. Precisa dar uma sensação de exclusividade, mostrar afinidade, usar os stories, mostrar ali a sua vida, a sua rotina. Dar noção de pertencimento, mostrar resultado. Já falei aqui, questão do viés de confirmação, a gente pensa muito antes, emocionalmente, depois a gente justifica racionalmente o que a gente está pensando. A gente dá muito mais peso à informação que a gente pode lembrar, viés de disponibilidade. A primeira informação que a gente recebe serve como âncora para os julgamentos posteriores. É por isso que a gente tem que entrar rápido na informação, tomar a frente da narrativa. E o viés de representatividade a gente julga com base em estereótipo. Tem que usar polêmica, tem que usar urgência, tem que usar autoridade, tem que usar escassez. São gatilhos mentais básicos, eles não foram criados pela internet. Isso aqui a gente sabe desde que o mundo é mundo. E aí eu cito alguns caminhos aqui que eu acho possíveis. Eu acho que a esquerda, sim, devia trazer novos perfis para dentro dos seus quadros, devia abrir as suas estruturas para pessoas que estão dialogando de maneira muito próxima e que têm uma capacidade maior de usar um viés de autoridade. Gente, usando aqui meus últimos 10 segundos para agradecer, falar um pouquinho da base. Aqui está o link do Fagulha Progressista, que é a nossa comunidade, para quem quiser se desenvolver ali junto com a gente entrega estratégia, entrega conteúdo, entrega formação, entrega mobilização digital e tem um braço todo voltado também ao terceiro setor. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Quem quiser a apresentação pode entrar ali no site da Basilab, basilab.cc, e pedir ali pelo nosso WhatsApp, a apresentação, e a gente disponibiliza. Sempre uma honra. Marcelo, mais uma vez, meu muito obrigado. Não esqueçam de comprar o livro. Repito, gráfico é caro pra caramba. Eu não sei porque as pessoas não imprimem coisa em papel. Obrigado, gente. Bom dia. Tchau.